aqui novamente nesse canal do YouTube, o canal à esquerda, canal do Lindbergh, o meu canal, o canal de tanta gente. E engraçado, viu, que quando a gente faz aqui um programa no YouTube, a gente quer fazer surpresa, tchan, 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 quem vai ser o convidado de hoje, mas não dá, porque o convidado já aparece, então vocês estão vendo aí, nós estamos com a presença já desde ontem anunciada do Eugênio Aragão, e dizer que hoje o dia vai ser cheio. Hoje o dia está cheio, hoje o dia está muito conturbado, é muita notícia, é muita polêmica. Uma hora hoje vai voar, porque os assuntos são muitos, né? O Lindbergh, ele novamente está aí a trabalho, a serviço do Partido dos Trabalhadores, fez uma viagem. Acho que ele está chegando agora acho que é no Maranhão, no Maranhão, e ele vai entrar já já com a gente para participar desse bate-papo. Aliás, viu, Eugênio e moçada, vocês que estão aqui com a gente no canal à esquerda nesse bate-papo. Ontem eu estava num evento e várias pessoas chegaram comigo, olha, o canal está ao vivo, era o Lindbergh, Eugênio, o Lindbergh fazendo uma gravação, né, fazendo uma live, indignado, mas está certo, eu estava lá no evento, então eu me dividia entre olhar aqui as mensagens que eu recebia e a participação nesse evento onde eu estava ontem à noite. Mas várias pessoas chegaram dizendo isso, é mesmo, é algo alarmante, porque o que aconteceu no dia de ontem, já no meio para o final da tarde, que vai ser o nosso assunto principal de hoje, né? É algo que precisa ser debatido com toda seriedade, porque é grave, gente, é muito grave, não tem nada de atrapalhada, caso assim, é coisa feita muito bem pensada. E então hoje nós vamos falar muito ainda sobre os tais hackers, né? Aqueles meninos lá de Araraquara, os meninos de Araraquara, os meninos poderosos que têm a mensagem de, segundo ele, segundo o Moro, milhares, né, de autoridades da República que foram hackeadas por esses meninos. Aliás, com um computador Lenovo, com Windows 10, ou seja, precisa muita coisa ser explicada nesse caso. Mas o fato é grave, viu, gente? É muito grave e eu acho que nós não poderíamos ter pessoa melhor hoje do que o Eugênio Aragão para debater esse assunto. E eu digo o seguinte, o Eugênio Aragão, ele que foi procurador, subprocurador, né, da República, uma carreira toda no Ministério Público, foi ministro da Justiça. Veja, nós vamos falar com quem foi ministro da Justiça, que é o cargo ocupado hoje pelo ex-juiz Sérgio Moro, né? Então, não tinha pessoa melhor que vai nos falar aqui de qual tem que ser a conduta, não apenas a conduta dos ministros de Justiça, mas que lei esses juízes têm que seguir, qual o limite de cada um para a ação de cada um. Porque o que o Sérgio Moro está fazendo é algo assim, né? É algo assim que não pode nem ser denominado. Tamanha a ilegalidade, tamanha a falta de ética, tamanha manipulação, ou seja, o uso do cargo, enfim. Mas, olha, antes de eu passar a palavra para o Eugênio Aragão, eu quero agradecer vocês aqui, a audiência. Ontem foi um programa muito bacana. Ficamos eu e o Lindbergh aqui nessa conversa exatamente sobre esse assunto. Antes de ontem esteve conosco o governador, senador Requião, também num bate-papo muito bacana, e hoje não vai ser diferente. Então, eu agradeço vocês que estão de segunda a sexta conosco aqui, ao vivo, nesse bate-papo aqui no canal à esquerda. Obrigada para quem se inscreveu no canal, quem nos ajuda no Superchat, e a gente faz um convite. Quem não se inscreveu ainda e nos acompanha pelo Facebook, por favor, se inscrevam no canal. É muito importante a gente deixe tem tantos, né, canais importantes, a boa notícia ainda na imprensa, nas mídias sociais, mas é importante que vocês nos ajudem a fazer esse canal do bom diálogo, o canal da resistência, o canal que defende a democracia. Esse é o canal à esquerda, tá certo, gente? Vamos lá. Eugênio, as notícias, as novidades são muitas, né? Ontem eu acho que o principal fato, o que trouxe assim, trouxe um grau de maior gravidade a tudo que a gente está vendo, foi o fato de que o ministro, veja bem, o ministro Sérgio Moro ligou algumas autoridades, presidente de poderes, como o Noronha, por exemplo, presidente do STJ, comunicando essas autoridades, veja bem, comunicando às autoridades que eles também tinham sido hackeados, mas que não se preocupassem que ele ia determinar a destruição do conteúdo das mensagens. O que está acontecendo, Eugênio? Olha, nós temos, assim como só se pode entender na história
o Terceiro Reich e a Segunda Guerra Mundial através de uma personalidade chamada Adolf Hitler, me parece que também tudo isso que está acontecendo com o Brasil hoje não dá para entender sem entender a personalidade de um sujeito chamado Sérgio Moro, né? Não que Sérgio Moro seja Adolf Hitler, eu acredito que ele é bem menor do que isso, felizmente, porque se ele tivesse esse poder todo, a gente estaria realmente numa situação muito complicada. Mas vamos por etapas. Sérgio Moro tem um projeto político dele. Esse projeto político, muito ambicioso, ele já demonstrou desde o início do século, em 2004, 2005, quando ele foi o juiz competente pelo processo da CC5, né? Naquela época, ele tratou de blindar todos os envolvidos do establishment político da época, seja banqueiros... Seja... Era o caso Banestado, né? Exatamente, o Banestado, e acabou não dando em nada, não é isso, o Banestado? Bom, e depois, então, ele encontra em 2013, 2014, essa nova, vamos dizer, esse novo canal para ele se expor, que é a Lava Jato, né? Várias vezes ele demonstrou, ao longo, principalmente depois que Lula foi preso, que ele não tem limite. Quando o projeto político dele está em jogo, quando a reputação dele está em jogo, ele passa o trator por cima. Foi assim, por exemplo, com habeas corpus, que foi concedido ao presidente Lula pelo desembargador Favretto, não é isso? Ele chegou lá, saiu das férias dele, determinou à Polícia Federal que não cumprisse a ordem de um desembargador, né? Fez intriga contra o desembargador na presidência do tribunal e também não só na presidência do tribunal, como também com o relator, né? Fez uma enorme intriga para inviabilizar o cumprimento de uma ordem judicial de um juiz competente. E ele se tornou cada vez mais abusado porque ele passou a ter as costas quentes. Me lembro que naquele dia, quando houve esse habeas corpus do Favretto, a Laurita Vaz, que era presidente do STJ, foi lá falar grosso contra quem? Contra o Favretto, não contra o Moro. Que coisa, né? Então, meu Deus. A gente vai vendo que o grande culpado por esse caráter abusado, topetudo, prepotente, arrogante de Moro é o próprio judiciário que sempre lhe deu cobertura. Sempre lhe deu cobertura. Agora ele está numa nova função, ele está numa função política de ministro da Justiça, mas o cachimbo entortou a boca, né? Ele não consegue ser diferente do que aquele comandante que ele era na Lava Jato e acha que ele dispõe de tudo e de todos. O ministro da Justiça, ele não é dono da Polícia Federal. O ministro da Justiça, ele é o síndico da Polícia Federal. O que é isso? Ele cuida da administração da Polícia Federal e ele é politicamente responsável pela atuação da Polícia Federal. Mas a Polícia Federal, naquilo que diz respeito à atividade investigativa e persecutória penal, a Polícia Federal ela é polícia judiciária. E, como polícia judiciária, ela presta contas não ao ministro da Justiça, e sim ao juiz. O ministro da Justiça não tem acesso aos trabalhos investigativos da polícia, porque não lhe compete isso. O ministro da Justiça garante o orçamento da Polícia Federal, né? Garante as nomeações, garante as passagens e as diárias, mas ele não cuida em momento nenhum das investigações. Então, Moro se dá o direito, ainda mais numa situação mais grave ainda, em que ele é diretamente interessado, porque foi o celular dele que teria sido objeto ou alvo de uma ação dos spoofers, né?
Então, ele era diretamente interessado. Ele assumir o comando da investigação, isso é indizível. Por quê? Porque ele é vítima. O objetivo do direito penal é neutralizar a vítima. A vítima não pode mexer com a persecução penal, né? É só o que faltava. Os parentes de uma pessoa assassinada nos Estados Unidos serem permitidos apertar o botão da cadeira elétrica. É mais ou menos isso que Moro está fazendo. Ele está se dando o direito de uma ação retributiva pessoal através do cargo de ministro da Justiça. Ele está se apropriando pessoalmente do cargo de ministro da Justiça, né? Isso, além de não ser republicano, isso é uma improbidade administrativa grosseira, né? E, além do que, também configura abuso de autoridade, crime de abuso de autoridade. Ele não pode fazer isso. Eu me lembro, na época que eu era ministro da Justiça, as conversas que eu tive com o diretor-geral da Polícia Federal, o doutor Daiello, né? Eu disse para o Daiello: olha, Daiello, eu não quero saber de antemão quem vai ser alvo de operações de vocês, não quero saber o que vocês estão investigando. A única coisa que eu quero é que, encerrada a operação, concluída a operação, eu seja o primeiro a saber quem foi atingido, seja por busca, seja por prisão, porque eu tenho que dar satisfação às instituições se personagens públicas estão envolvidas. Mas isso depois da operação encerrada. Agora, as provas contra essas pessoas, isso eu não quero nem saber. Eu não tenho nada a ver com isso. Falei isso para o Daiello, que ele queria saber como é que seria nosso relacionamento. Eu disse: agora, tem uma coisa. Como ministro da Justiça, eu tenho o direito e tenho a obrigação de colocar disciplina nessa turma, tá? Aí é meu poder disciplinar. Então, o que eu não vou permitir é que transformem as investigações num carnaval, que vão para a imprensa, dar entrevistas coletivas, vazar informações para a mídia. Isso eu não permito. Vocês sejam profissionais, que eu também serei profissional. Ponto. Essa é a relação de um ministro da Justiça com a polícia. Não pode ser outra. Eugênio, veja bem, nosso bate-papo ele vai ser um bate-papo hoje quente. Mas o Lindbergh, vocês estão vendo, o Lindbergh ele já está aqui há 10 minutos tentando entrar, né, Lindbergh? Mas deu tudo certo e está ótimo, viu? Está muito bom. Você tá no Maranhão, né, Lindbergh? Estou no Maranhão, acabei de chegar no Maranhão. Nós já... Terra do Flávio Dino. Exatamente, nós já comunicamos aqui. E o Eugênio Lindbergh, ele fez aqui uma explanação das barbaridades, o que significa essas barbaridades que o Moro vem cometendo enquanto ministro da Justiça. E a gente dizia para o pessoal, e muita gente aqui, olha, tem uma ajuda enorme aqui no Superchat já. Nossa Senhora, eu estou aqui até... Está nos ajudando o Carlos Alberto Veloso. Ô, Carlos Alberto, obrigada aí. O Carlos Alberto, ele nos ajuda todos os dias, mas hoje ele está muito generoso, eu não sei se é porque é sexta-feira. Ele diz o seguinte: boa tarde. Apreendido o material por ordem judicial, será enviado para a perícia. Demora 30 a 90 dias. Agora, em 72 horas, já se desesperar e mandar destruir? Foi fogo amigo? Panama Papers? Fogo amigo? Apagar crime é prevaricação. Quem julga STJ é STF. Provas não podem ser destruídas. É isso, Carlos Alberto. O Brasil inteiro está assim, estarrecido. Não é? O Lindbergh ele ficou tão maluco quando viu que ele não acreditou, que ele correu aqui para o canal, não é, Lindbergh? E fez um vídeo. Eu fui avisada por várias pessoas no evento que eu estava. Olha aqui o canal ao vivo, não é? O Lindbergh está aqui. Enfim, é muito grave. Agora, Lindbergh, eu vou passar para você, mas antes eu quero só dizer o seguinte: a gente tem que explorar muito, porque o Eugênio, que já foi ministro, aliás, um belo ministro, republicano, ministro da Justiça, que eu considero, assim, uma das peças-chave para garantir
a democracia, o Estado de Direito é fundamental. Eu sempre considerei assim o ministro da Justiça uma das autoridades mais poderosas do Brasil, não é? Então, ele dizia, Lindbergh, que um ministro da Justiça ele não pode ter acesso às investigações, porque não é um síndico. Agora, a situação do Moro piora porque ele é parte, né? Então, vamos lá, Lindbergh, diga aí. Aragão, você falou muito bem das atribuições do ministro da Justiça, só que com o Moro não é assim. Ele está aparelhando a Polícia Federal. Nesse caso concreto, ele ligou para várias pessoas, dizendo que as pessoas tinham sido hackeadas, né? Ou seja, ele tinha conhecimento de detalhes da apuração feita pela Polícia Federal. Mais grave, ontem eu tomei um susto, Aragão, fiz até um vídeo, às 18 horas sai uma matéria na Folha de São Paulo, com Otávio Noronha, que é do STJ, dizendo que recebeu uma ligação de Sérgio Moro, e Sérgio Moro determinou que a orientação era destruir as provas. Eu fico pensando, ele é do Executivo, ele é ministro da Justiça, mas ele é do Judiciário também, porque essa é uma das características de um regime autoritário, é quando você não tem uma separação clara de poderes. Então, como pode ele? Eu achei escandaloso aquilo. Depois veio a PF para dizer, olha, não é bem assim, tem que ter uma ordem judicial. Foi tentando consertar as declarações do Noronha, do que o Moro tinha falado para o Noronha. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse episódio de ontem, Aragão. Veja, essa operação spoofing, por mais que trate de um assunto muito sensível, que é a esfera privada das pessoas, não é isso? Sobre isso nós podemos depois falar mais adiante. O alvo dela é um só, é a liberdade de imprensa, pura e simplesmente. Tá? O que está por trás de todo esse esforço é desmontar as matérias que The Intercept tem feito sobre as mensagens trocadas entre os agentes da Lava Jato. É isso que é o objetivo. Ou seja, o objetivo é desinformar o público. Eles não querem que a gente saiba das maquinações que eles fizeram nas nossas costas durante esses anos todos. É isso que está em jogo. Portanto, é uma investigação política, tá? Com o objetivo de garantir a reputação de Moro perante aqueles que os apoiam, bem como o seu projeto político. É isso. Esse é o objetivo dessa operação. Então, Moro achou que ele era o dono dessa operação, né? Afinal de contas, a operação lhe serve, né? E claro que Moro não quer deixar nenhum meio disponível para uma verificação eventual e comprovação, né, da autenticidade dos diálogos que Glenn Greenwald tem tornado público. É isso. É por isso que ele quer... Está em jogo. Ou seja, ele quer acabar com a possibilidade de se dizer que esses diálogos são autênticos, né? Ele quer destruir uma prova dos malfeitos dele e do Dallagnol. É isso que está em jogo. E é uma pessoa interessada nisso. Se isso fosse um procedimento penal contra si, Moro estaria na cadeia. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Ele estaria interferindo com a prova do processo. Isso é uma razão para prisão preventiva para a garantia da instrução criminal. Ele estaria preso, né? Agora, como ele está praticando hoje crime de abuso de autoridade, não custa nada quem for representar contra ele de pedir uma medida de afastamento cautelar dele do cargo, porque ele já mostrou que, enquanto ele está no cargo, ele vai tentar impedir a produção de provas contra si. Tá? Então, isso é uma razão mais do que clara de aplicação do artigo 319 do Código de Processo Penal para afastá-lo do cargo. Tá? Agora, Moro, ele é uma pessoa sem limites, sem nenhum limite, inescrupuloso e sem limite. Ele
já publicou conversa entre presidente da República e ex-presidente da República, tornou públicas conversas entre Dona Marisa e seus filhos, né? Determinou o descumprimento de uma ordem de um desembargador. Ele não tem limite. Ele não tem limite. Ele é um ditadorzinho. E sempre passaram a mão na cabeça desse sujeito. E ele fez um estrago enorme no Estado de Direito brasileiro. Nós hoje temos um ex-presidente da República preso, tá, por conta de um processo fabricado por ele e por Dallagnol. Hoje isso está claro e demonstrado, né? E nós estamos esperando o quê? Né? Estamos esperando o quê? Destruição de prova é crime. Se ele for fazer isso, ele responde. E é também crime de responsabilidade, porque ele está interferindo em outro poder, que é o poder judiciário. Portanto, são atitudes extremamente graves e esse marreco de Maringá não está entendendo. Parece que ou não quer entender. Mas ele está entrando numa seara extremamente complicada. Se ele antes, eu já o qualificava como criminoso, agora ele virou um criminoso serial. Ô, Vanessa, Aragão, eu acho que foi muito bom esse ponto que você tocou. Na verdade, você acha que ele quer destruir as provas porque ele não quer que a Polícia Federal ateste a autenticidade das revelações do DNTC. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte: de fato, um dos motivos de prisão preventiva é a destruição de provas. Ele está usando o poder dele, do Ministério da Justiça, para destruir provas contra ele. Então, você acha também que os partidos de oposição têm que fazer uma representação à PGR, ao Supremo, pedindo o afastamento imediato dele, né? Eu queria também que você falasse agora, porque, Vanessa, saiu uma notícia sobre uma portaria sobre deportação publicada hoje, né, pelo Ministério da Justiça. Não sei se vocês tomaram conhecimento. Sim, sobre isso, Lindbergh, sobre isso, a Ione Tiengo Breder entrou aqui no nosso superchat e ela diz o seguinte, ela pergunta, ela ajudou, obrigada, Ione, pela ajuda, pela participação, ela diz o seguinte: e essa portaria sobre deportação publicada hoje, já estamos em uma ditadura? Então é importante isso que você levanta, você veja, o pessoal já está desde cedo aqui levantando esse assunto. Deixa eu lhe dizer, essa portaria, ela assume um papel meramente retórico. Aí, não, era importante que você explicasse o que é, porque muita gente não sabe. Então vamos lá. Vamos dizer, a estadia de estrangeiro num estado que não é o dele, né, é até hoje no direito internacional um dos poucos espaços em que o Estado tem uma enorme discricionariedade. Ele que diz qual é o estrangeiro que entra no seu território e que sai no seu território. Isso daí ninguém tem dúvida. O estrangeiro que não estiver regular no seu território é deportado, tá? A deportação é coisa distinta de extradição, é coisa distinta de expulsão. São três figuras diferentes. A deportação é simplesmente mandar embora um estrangeiro que esteja irregular no país. A legislação brasileira, desde a época do Estatuto do Estrangeiro, a lei da época da ditadura militar, mas também a atual lei de imigração, prevê que o governo pode, vamos dizer, tirar do território nacional um estrangeiro que seja, vamos dizer, contrário aos interesses nacionais, que eventualmente esteja aqui promovendo uma atividade contrária ao interesse nacional, tá? Isso é perfeitamente permitido, isso não tem nada demais, está previsto na lei. Agora, a portaria, ao tentar, nesse momento, regulamentar esse dispositivo, ela é retórica, porque o dispositivo ele é autoaplicável, ele não precisa de portaria. Então, a gente vê que a portaria é mais um espetáculo do Moro, e é um espetáculo sórdido. Ele parece que pegou de propósito esse número 6666, né? Ou seja, para gozar da cara da gente, dizer, ó, isso aqui é a portaria do Cramunhão, né? Ou seja, ele faz brincadeira com coisa séria.
ele nesse momento, coisa típica de governo Bolsonaro, né? Ele pega um discurso altamente autoritário, porque ele exatamente nesse momento, que todo mundo sabe do amor que ele dedica ao Glenn Greenwald, não é isso? Que todo mundo está sabendo, ele exatamente nesse momento ele acena com o quê? Com a possibilidade de deportar Glenn Greenwald. No fundo, é isso, né? Através da portaria 666, coisa do demo, né? Ou seja, o sujeito é sórdido, e não tem compostura, porque ele faz até brincadeira com coisas sem graça, né? Agora, o que é pior nessa situação toda, que ele talvez não saiba, é que a Glenn Greenwald é casado com um brasileiro. 2 filhos. Tá? Tem 2 filhos, sob sua guarda e dependência econômica. A lei não permite a deportação de estrangeiro sob essas condições. Tá? Então, o tiro, senhor Moro, foi na água. Né? Se ele acha que com isso ele pode ficar ameaçando, ele não vai ameaçar. Agora, ele praticou uma prevaricação, porque ele baixou essa portaria com evidente escopo de satisfazer os seus sentimentos pessoais de bronca em relação ao Glenn. Tá? Isso chama-se prevaricação, artigo 319 do Código Penal. Agora, Lindbergh, deixa eu ler aqui mais um superchat. Tem 3 superchats aí, Vanessa, que eu não consigo ler daqui. Estamos aqui. Primeiro, agradeço vocês. Olha, hoje a nossa audiência está muito boa. Aliás, é preciso que todos fiquemos atentos. O Eugênio falava aí que não precisaria disso. Agora, por que eles fazem? Publicar uma portaria que precisaria retórica para assustar e para mandar recado. Mandar recado e assustar. A gente falou aqui, Eugênio, sobre o que aconteceu em Manaus, numa reunião no Sindicato dos Trabalhadores de Educação, dos professores. A polícia rodoviária armada até os dentes foi bater lá. Numa reitora, lá aconteceu uma mesma coisa, eu acho que na Universidade, salvo engano, Universidade do Mato Grosso. A SBPC. Na SBPC, gente, na SBPC, então, olha, a gente está... O militar entrar lá e ficar filmando. Está muito grave, a gente está recebendo... uniforme de campanha. O militar em uniforme de campanha filmando. Isso é muito grave, gente, mas olha, está aqui então Leonardo Chons, obrigada aí, viu, Leonardo? Ele diz o seguinte: por que a oposição não mobiliza a CPI Vaza Jato? Não intimariam Deltan para depor? O que estão esperando? Olha, é preciso fazer isso, eu acho que a oposição... Mas o Deltan está se negando aí. Não, mas Lindbergh fala em CPI. Se tiver uma CPI e ele for convocado, ele é obrigado a ir. É por isso que está aqui o Leonardo levantando isso aqui no Superchat, né? Entra de novo aqui o Carlos Alberto Veloso. Obrigada aí, Carlos Alberto. Carlos Alberto diz o seguinte: mas o principal é que foi fogo amigo. Não tem como em 72 horas mandar destruir tudo. Tem ali esclarecimentos sobre a morte de Marielle de Theory? Nunca vamos saber. Um dos hackers que foi preso, não foi aquele que foi votar com arma e mostrando a carteira de delegado? Lembram disso? É isso mesmo, viu, Carlos Alberto? 2 dos hackers, um é filiado ao DEM. Não é PT, é DEM. Qual é o DEM? O DEM é o partido do Onyx Lorenzoni, é o partido do governo Bolsonaro. Um deles é filiado ao DEM. O outro estava cheio de postagem fazendo campanha do Bolsonaro. Cheio de postagem. Esses são os hackers que eles arrumaram, né? Os meninos poderosos que sabem tudo da República. Mas, olha, Eugênio, eu acho, e eu falava com você, eu acho que era bom a gente discutir um pouco isso, viu, Lindbergh? Porque essas ilegalidades, é isso. Eu quero repetir o que o Eugênio Aragão disse: o Moro não tem limites, porque o Moro representa um projeto político, e para colocar esse projeto político em pauta, precisava retirar a Dilma, precisava retirar o Lula, porque enquanto aqui a gente está falando de mensagens, está lá o ministro da Fazenda cumprimentando, agradecendo o Supremo, porque eles estão andando rápido com as privatizações. Venderam a BR, porque o Supremo permitiu, apesar da Constituição brasileira deixar muito claro, claríssimo, tem que ter autorização. Então, o Moro, foi um veículo para que isso acontecesse. Agora, eu não sei até que ponto eles vão salvar o Moro.
Até que ponto será que eles vão bancar o Moro? O que também chama atenção é que essas mensagens desse suposto hacker saíram de Brasília. Quer dizer, tem alguma coisa muito mal explicada nesses 4 ladrões de varal que a Polícia Federal pegou, tá? Eu chamo eles de ladrão de varal porque, na verdade, são pessoas voltadas para a pequena criminalidade cibernética, tá? Essa coisa de entrar em contas alheias, eles causam um estrago para os bancos, né? E esses 600 mil, provavelmente, que acharam nas contas dele, são dessas falcatruas cibernéticas que eles andam fazendo. E aí você pega esses 4 hackers aí como as pessoas que estariam à frente da entrega dessas mensagens de Telegram, usando, aliás, uma técnica extremamente tosca, né, para chegar a essas mensagens. E, no entanto, essas pessoas com o perfil que elas têm, com certeza não seriam a favor de Lula, não seriam a favor de PT, nem nada. O que está por trás disso? Tem alguma coisa que não está batendo, né? No perfil desses personagens, do lugar de onde eles atuavam, e o que se lhes atribui deles terem feito. Alguma coisa aí não tá muito lógico, e me parece que em algum momento nós vamos ter que puxar esse fio para saber qual é, vamos dizer, o que está por trás disso, né? Essa operação, ela não é transparente. Lembrando que os 4 foram colocados incomunicáveis em prisão temporária. Um deles, segundo o advogado dele, quando exigiu seus direitos, teria recebido a resposta da Polícia Federal que ele ali não tinha direito nenhum, né? Como se existisse um espaço sem direitos, um limbo de direitos na nossa Constituição. Não existe, né? Então, nós estamos numa situação aqui extremamente perigosa de um deep state fazendo coisas que não correspondem aos parâmetros republicanos e da nossa Constituição, né? Me parece que isso sim deve preocupar profundamente os ministros do Supremo Tribunal Federal quando eles vierem a examinar a suspeição de Moro agora em agosto, né? Porque esse personagem hoje está desmascarado como um sujeito que trabalha para destruir o Estado de Direito. Ô, Aragão, deixa eu te falar uma coisa. Eu queria falar sobre o papel dos Estados Unidos. Eu estou lendo um livro sobre guerra híbrida, em que se fala sobre a nova estratégia norte-americana em relação à política de segurança e como eles tentam desestabilizar governos usando um termo de revoluções coloridas, primeiro, guerras não convencionais. Eu estou falando tudo isso porque a gente já sabe da relação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos com os procuradores e juízes da Lava Jato. Uma relação direta. A gente que está acompanhando isso tem documentos desde 2009 até agora. Agora, foi muito estranho essa última ida do Moro aos Estados Unidos. Ele tinha ido há um mês atrás como ministro, foi como ministro, marcou reunião com o FBI em Washington, marcou reunião com 19 agências de inteligência na área cibernética. Depois ele pede licença, uma licença que é irregular, segundo falam alguns, e foi novamente a Washington. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Para mim é muito estranho. É como se ele estivesse orientando o Moro, dando informações, né? Então, eu queria saber um pouco da sua opinião sobre isso. Em primeiro lugar, é inusitado um ministro de Estado pedir licença, sem mais nem menos, para ir a uma viagem pouco transparente, fazer sabe-se lá o quê. Por que ele não foi como ministro? Porque, como ministro, poderia haver pressões, e principalmente do Congresso Nacional, para que ele exibisse a sua agenda.
particular, ele não é obrigado a exibir sua agenda. Mas ele é particular, mas ele vai para os Estados Unidos com um passaporte diplomático de ministro da Justiça. E lá ele vai ser recebido como ministro da Justiça e vai promover assuntos sem dar satisfação à sociedade, ao público, que dizem respeito à sua pasta, à sua atuação pública. Isso é extremamente preocupante. Eu posso imaginar, agora isso é mera especulação, que ele tenha ido lá pegar conselhos com a CIA, com a NSA, né, para saber como lidar com o imbróglio em que ele estava começando a ser envolvido, né? E logo depois nós temos, então, essa operação espetacular, né? Uma operação que é sigilosa, mas foi dada toda a publicidade possível para pegar pessoas que estariam na posse de mensagens falsas. Porque é o que o Moro disse, que essas mensagens não correspondem à realidade. Então, para pegar pessoas com mensagens falsas. Então, isso tudo, me parece, vamos dizer, muito pouco decoroso o que está acontecendo, né? Me parece, sim, que o Congresso Nacional deveria convocar Moro para pedir esclarecimento sobre a sua viagem particular aos Estados Unidos, vamos dizer, num intermezzo do exercício do seu cargo como ministro da Justiça. E sendo que não tinha razões funcionais para ele tirar férias, porque, afinal de contas, estava em pleno andamento do seu projeto de segurança pública no Congresso e inúmeras outras questões importantes no país, inclusive questões que o dizem respeito diretamente, como essas revelações do Intercept. Então, ele não pode, simplesmente, numa hora dessa, achar que agora eu vou tirar férias. Então, o Congresso Nacional deveria convocá-lo para ele prestar esclarecimentos. Isso daqui me parece que é uma medida urgente. Não podemos deixar barato, né? Porque um sujeito que não respeita a Constituição, o Estado de Direito, acha que pode fazer o que ele quer, e ele até agora sempre foi premiado por isso, né? Fez o que quis e virou ministro da Justiça e está esfregando as mãos para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Olha o risco que a nossa República está correndo com um sujeito desse querendo ir para o Supremo Tribunal Federal, né? Então, me parece que isso exige... Travou, né, Lindy? Uma resposta... Não. Tem que repetir, Eugênio, travou um pouco. Só a parte final, gente. Você falava do risco. Isso está a exigir, o que eu disse é que isso está a exigir das instituições uma resposta rápida, né? Isso não pode ficar assim. Isso é uma desmoralização, né? Uma completa desmoralização. Aí, olha, Lindbergh, deixa só, porque ele está... Tem 3 superchats aí. Que eu vou já ler, está tudo separadinho aqui, mas ele só diz o seguinte: isso exige das autoridades superiores uma reação, coisa que, lamentavelmente, nós não tivemos até agora. Até agora nós não tivemos. Mas, olha, eu não sou daquelas que faz política olhando com o retrovisor para trás. O que ficou, ficou. Vamos olhar para frente. Se nenhuma autoridade da República até agora foi capaz de frear essas insanidades, esses disparates, esses absurdos, esses crimes cometidos por Sérgio Moro, não é possível que agora, diante de tanta coisa, diante de tantas novas coisas, tudo fique como está, que eles vão passar a mão na cabeça. Não pode. Lindbergh começou dizendo isso, como foi? Ele ligou um Moro, e quem disse isso foi o próprio presidente do STJ, que recebeu uma ligação do Moro, dizendo que ele tinha sido grampeado, mas que não se preocupasse, porque ele, Moro, iria destruir as provas. Gente, isso não tem coisa mais grave. Não pode ter coisa mais grave. Depois ele ainda ser desmentido por uma nota da própria Polícia Federal. Quer dizer, a prova mais clara do crime que ele estava querendo cometer, da intenção dele, né? Então, uma pessoa dessa não está apta a desempenhar nenhuma função pública. Então, definitivamente não está.
Mas está levando o Brasil para o despenhadeiro e o povo junto, né? Uma das coisas extremamente preocupantes hoje é a sordidez de uma notícia que eu li num tal de Terça Livre, um panfletinho do Rio de Janeiro, muito do vagabundo do espectro político, da extrema-direita do espectro político, que teria dito que Glenn teria tido um infarto, teria sido atendido no hospital no Rio de Janeiro por consumo de cocaína. Meu Deus! Depois isso foi claramente desmentido, né? Mas ele estava tomando uma madeira de piroca junto quando estava usando a cocaína? Aí foi desmentido isso, que não teve nada disso, quer dizer, a notícia foi inventada por um jornalista criminoso. E aí nós vemos Bia Kicis reproduzindo nas redes essa notícia contra o Glenn. Né? Quer dizer, eles não têm limite, eles são sórdidos, eles querem destruir a todo custo a reputação e a própria persona daqueles que podem significar algum tipo de risco para o seu projeto político. É sórdido, é um jogo muito sujo, muito sujo. Lindbergh, você consegue ler o superchat? Não consigo. Então vamos lá. João Batista Castro Alves. Precisamos muito, né, da poesia de Castro Alves. Vocês não acham que José... Aí, Lindbergh, essa pergunta é para você, viu? Eugênio, você não precisa responder isso, não. Deixa que o Lindbergh responde. Ele pergunta o seguinte: vocês não acham que José Eduardo Cardoso foi republicano demais ao permitir que a Lava Jato seguisse, mesmo com os abusos desde o início? Não foi um erro, Lindy? Não, eu sou suspeito, porque eu sou muito amigo do José Eduardo Cardoso. Sou suspeito para falar sobre o tema. Estão me colocando na roda. Mas olha, eu acho que o que o João Batista diz, o Castro Alves aqui, ele tem razão. Não. Você veja bem, não teve governo mais democrático do que do presidente Lula e da Dilma. Era o primeiro da lista. Deixa eu entrar no assunto, porque o Aragão está aí. E a turma aqui, Aragão, nossa, sempre diz: o Aragão é que foi firme, A gente, como todos nos nossos governos, nós tivemos um excesso de republicanismo ingênuo em todo o período do governo ali. E o Aragão foi o que passou mais... Veja bem, uma decisão lá do Lula, lá atrás, nomear o procurador-geral mais votado da lista tríplice. Eu não sei a opinião do Aragão. Para mim, isso é uma bobagem. Porque a Constituição dá direito ao presidente da República. As nomeações dos ministros supremos, toda essa legislação antiterrorista, eu votei contra, viu, Aragão? Eu estava no Senado, veio do governo, e a maior parte da bancada nós votamos contra, eu votei contra. Mas passou um bocado de outras coisas. Organização criminosa, a lei da delação do jeito que foi feita. Então, acho que teve subestimação da luta de classes, do papel dessas instituições como se fossem neutras. Mas esse é um debate de fôlego para a gente fazer. Então, esse é um aprendizado importante para o futuro. Porque eu acho, a gente tinha uma estratégia de governo, talvez tenha faltado uma estratégia de poder, uma certa subestimação dessas elites. Essas elites, Aragão, brasileiras, nunca tiveram compromisso com a democracia. Olha o que fizeram com Getúlio. O suicídio de Getúlio foi uma resposta a um golpe já dado, depois com Jango, e é com a gente também agora. Mas são aprendizados aí para a história. E eu queria entrar, Aragão, tem uma pessoa aqui, Eleara Maria Manfredo, que não é superchat, Vanessa. Esse aqui eu não conseguiu ver. Ela diz o seguinte: alguém ainda acredita em algum órgão da justiça? Eu faço essa pergunta, Aragão, porque o nosso povo fica todo entusiasmado com qualquer possibilidade de libertação do Lula. Aí vem uma frustração. Eu me lembro que o Lula foi preso no sábado e tinha muitos advogados nossos que achavam que na quarta-feira ia ter o habeas corpus libertando o presidente Lula. E de lá para cá é um bocado de frustração. A gente pode ter esperança nesse julgamento do habeas corpus em agosto, que fala da suspeição do Moro, Aragão? Olha, é difícil dizer, né? Em primeiro lugar, o judiciário não é diferente da sociedade brasileira, no seu estamento superior, mais consumista, né? Ou seja, classe média alta, né?
Isso é o nosso judiciário. E, como tal, ela reflete os seus valores, seus objetivos, sua visão de mundo, né? Existem juízes, eu conheço vários juízes muito valiosos e que não estão absolutamente concordando com nada disso que está acontecendo, né? Existem vários juízes, né? Na magistratura há pessoas extremamente incomodadas com isso, assim como existe, ainda que muito minoritariamente, dentro do Ministério Público também, né? Pessoas que estão incomodadas com esse tipo de atuação destrambelhada de colegas. Agora, o que me preocupa mais é que, e isso tem uma razão de ser, a cúpula do judiciário, ela é política. Ela é política. E tem que ser. Há um filtro político para se chegar lá. Afinal de contas, quando você é ministro do Supremo Tribunal Federal, você está julgando as leis do Congresso Nacional, né? Então, é claro que você tem que ser político. Você tem que ter... A sua atuação é essencialmente política, né? Então, o que se espera de pessoas que estão num cargo desse é que sirvam, vamos dizer, de um anteparo aos abusos disfuncionais contra o Estado de Direito, né? E isso não tem funcionado. Não tem funcionado desde o golpe, né? As diversas provocações que foram feitas ao Supremo Tribunal Federal que poderiam ter estancado o golpe contra Dilma Rousseff ficaram por isso mesmo, empurraram com a barriga. Depois o processo do Lula, né? Também eles sabendo, todo mundo, até as pedras sabem que aquele triplex nunca pertenceu ao Lula, né? Que aquilo lá é uma história montada, né? Que Lula nunca foi beneficiado por OAS, coisíssima nenhuma, né? Então, aliás, bem pelo contrário, foi atrapalhado por eles, porque, na verdade, eles tinham... Era um título de uma cooperativa, né? E na hora que essa cooperativa faliu, a OAS não quis devolver o dinheiro para a dona Marisa, que a dona Marisa queria o dinheiro de volta. E tanto que não quis devolver, que hoje eles estão na justiça, brigando até hoje para ter esse dinheiro que eles investiram de volta. Então, quer dizer, todo mundo sabia que essa história estava mal contada, todo mundo sabia que Moro não tinha competência nenhuma para tratar desse assunto, né? Mas todos se fingiram de mortos, simplesmente ficou por isso mesmo, deixaram passar e criaram, cevaram esse monstro que está hoje aí. Então, de certa forma, essas instâncias hoje têm uma enorme dificuldade de desfazer essa maluquice que eles mesmos fizeram, porque eles vão ter que dar a mão à palmatória. Afinal de contas, soltar Lula hoje significa que Lula foi preso indevidamente, deixou de participar de uma eleição que para ele estava ganha, né, para permitir que um outro camarada ganhasse essa eleição na base da mentira sórdida e das agressões, né? Então, é uma responsabilidade política muito grande que está nas costas dessas instituições e terem feito isso, apesar de reiteradamente advertidas e apesar de que tinham os instrumentos jurídicos para fazer de outro modo, né? Então, por isso que eu acho difícil elas desfazerem, né? Elas estão envolvidas nesse imbróglio até, vamos dizer, de um modo tão medular, né, que é difícil eles saírem disso. Vai ter que ser um ato de muita coragem, porque é um ato de realmente reconhecer o erro que foi feito daqui para trás. E não sei se nós temos gente para isso. Eu particularmente acho, viu, Eugênio? Eu queria que depois que a Vanessa lesse os outros superchats também. Desculpa, Vanessa, hoje não está dando. Não tem problema, está tudo organizado, estou aprendendo.
que a gente só vira esse jogo quando tiver grandes mobilizações. Para ter uma vitória no judiciário, a gente tem que construir um processo parecido com aquele processo das diretas. Eu creio que, em algum momento, isso tudo vai ruir. Nós estamos indo para uma crise econômica explosiva. Você está vendo, Eugênio, a devastação social. A política econômica de Paulo Guedes e Bolsonaro não tem como tirar o Brasil dessa estagnação. Então, a gente está indo para uma crise... Está piorando. A gente está indo para As empresas estão fechando, as empresas estrangeiras estão saindo do Brasil. Todas elas. A gente está indo para uma crise muito grande. Tem uma mobilização marcada dos estudantes para o próximo dia 13, mas se isso cresce, aí sim, eu acho que pode haver um povo nas ruas, uma vitória no judiciário. Se a gente ficar achando que sem mobilização a gente vai conseguir, eu acho que a gente se engana. Agora, eu queria falar no outro aspecto. Ontem, Vanessa, até pelo nosso programa, eu fiz questão de assistir a Rede Globo. Para ver a versão deles. Olha, pessoal, eles estão construindo uma narrativa massacrante, em cima dos hackers, dos crimes. Eles não querem saber do conteúdo das revelações do The Intercept. Então, eu chamo a atenção nisso, porque tem uma operação de toda a mídia, junto com Bolsonaro e com Moro. Setores dessa mídia podem ter algumas contradições com o Bolsonaro aqui e ali, mas estão fechados nesse projeto. Eu tenho uma convicção que, para a história, né, eu quando vejo o presidente Lula, depois das revelações do The Intercept, para a história, a nossa vitória é certa. Né? Só que, no momento, nós vamos travar uma luta política muito forte, porque eles estão, Aragão, insistindo nessa narrativa com a força muito grande. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Como é que a gente faz? É uma disputa de narrativa. A gente está aqui nas redes sociais, mas eles estão com todo o aparato do país dessa mídia repetindo a mesma coisa. Os hackers, os criminosos que invadiram o telefone das autoridades. Isso ameaça a segurança nacional. Olha, a guerra que nós temos hoje é uma guerra de comunicação, tá? Para colocar, incutir na cabeça das pessoas o que é real e o que não é real. E hoje, principalmente através das mídias sociais, a capacidade com uma enorme capilaridade de entrar na vida pessoal das pessoas ficou, vamos dizer, assustador. Quem hoje sabe dominar rede, sabe moldar opiniões nas pessoas. Tá? A rede, infelizmente, passou a ser isso, uma matrix em que as pessoas entram e veem o mundo de acordo com essa matrix. Tem uma comédia. Leia Guerra Híbrida, você vai ver isso aí. E, vamos dizer, a gente precisa ter o domínio disso. A direita, claro que tem um domínio muito superior a isso, porque, de certa forma, para você em fazer política com a deformação da mente das pessoas, você tem que ser de direita. A esquerda tem escrúpulo demais para fazer um tipo de coisa dessa. E por isso que nós não dominamos essa tecnologia como a direita domina. E isso é uma guerra, vamos dizer, que é desigual. É profundamente desigual. Porque nós não sabemos fazer esse tipo de coisa. Nós não sabemos incutir mentiras nas pessoas e fazer circular mentiras para mobilizá-las, para acirrar a raiva, a bronca delas. Tá? E a direita mobiliza pela bronca, pela raiva. Né? Nós tentamos mobilizar pela consciência. É muito complicado isso. Essa é uma guerra muito desigual. Muito desigual. Nós vamos ter que aprender muito a lidar com isso. É uma coisa nova. Nós não sabíamos disso. Nós fomos surpreendidos por 2013. Né? As manifestações de rua, que muitos de nós, na nossa, vamos dizer, na nossa ingenuidade santa, achava que era um movimento legítimo,
Olha, eles querem mais qualidade de governança, é legítimo, nós conseguimos dar para a população muita coisa, agora eles querem mais. Eu vi isso demais em 2013. E eu dizia, gente, isso não é um movimento natural. Isso é algo induzido. Tem alguma coisa sendo induzida. Porque a coisa, vamos dizer, a fagulha inicial foi ingênua. Foi igual da briga por passagem de ônibus. Claro. Né? Foi ingênua. A partir daí, a polícia bateu e a bronca foi pela violência da polícia. Como é que isso muda de agenda em pleno julgamento do mensalão pelo Supremo Tribunal Federal, naquele espetáculo midiático de Joaquim Barbosa, né? Como é que muda aquilo lá de direção para agora ser uma campanha anticorrupção? Né? Quer dizer, alguma coisa, alguém fez uma mágica ali. Aragão, isso aconteceu em vários países do mundo. Eu, quando falei desse livro sobre guerras híbridas, é interessante porque eles mostram como, em relação à política de segurança norte-americana, eles derrubam governos de países. Sim. Né, utilizando o que eles chamam da Ucrânia fizeram isso. Da Ucrânia, exatamente. Você tocou bem. As revoluções coloridas. Aliás, o uso das redes sociais. A mulher que distribuía o dinheiro do governo americano e das fundações americanas para as ONGs oposicionistas ucranianas, depois que se instalou o governo Poroshenko, virou ministra da Fazenda do Poroshenko. A mulher trabalhava na Embaixada dos Estados Unidos e distribuía dinheiro para as organizações que eram contra a Rússia, antirrussas. Quer dizer... Aqui esse MBL, essa turma toda, recebeu dinheiro. Claro que recebeu. Então, Lindbergh, treinamento. Eu estou com a preocupação. A audiência com o Aragão... Não, está uma coisa fenomenal. A audiência com o Aragão sempre estoura aqui. Viu? Tem 3 pessoas que, quando a gente chama aqui, estoura. Chama Eugênio Aragão, Luiz Nassif e Breno Altman. Mas, Lindbergh, deixa eu ler aqui, senão eu vou me perder. Agora, você tem que ler o superchat. Eu tenho que ler, mas é que... Aragão. Eu tenho que ler, mas é que está tão boa a conversa, está tão bom o papo, mas eu tenho que ler, porque senão eu vou me perder, porque é muita gente entrando aqui fora de superchat. Agradeço todo mundo, a gente agradece. Continue aí com a gente no canal, ajude a gente também, pedindo que mais amigos, pessoas se inscrevam aqui no canal desse, porque tem muita gente entrando no superchat. Socorro Ferreira, obrigada, Socorro. Ela diz o seguinte: salve, gente linda. Enquanto tentam nos distrair com seus discursos desse desgoverno, segue entregando o país. Como chegamos até isso? Eu acho que o Eugênio Aragão e o Lindbergh estão falando bem. A gente é vítima de uma grande trama internacional. Eu só diria, Eugênio, adendando ao que você falou, que além da gente não ter esse espírito antiético de ir com raiva, de espalhar mentiras, tal qual fizeram com o Glenn agora, isso é um crime, não é? Nós não temos esse ímpeto, verdade. Mas, além disso, eles têm muito dinheiro. O Bolsonaro, que diz que a campanha dele era baratinha, mentira. Apenas um empresário, num disparo de WhatsApp, foram 14 milhões de reais, um único disparo. Ou seja, eles detêm a força do poder econômico. Como é que nós vamos vencer isso? É que eles fazem tanta maldade contra o povo que o povo vai dizer assim, não, é que eles são mais fraquinhos, não tem dinheiro, mas é nesse lado que a gente vai para derrotar. Aqui, Carlos Alberto Veloso entra com a gente de novo, é a 3ª vez hoje, obrigada, Carlos, no superchat ajudando. Ele insiste na CPI, tem razão, Carlos Alberto, ele diz o seguinte: sem CPI, esse pessoal está enricando, não vão comparecer e vão tratar todos os políticos como corruptos, quando os corruptos verdadeiros são eles. E aí, vamos falar o seguinte, Carlos Alberto. O Lindbergh diz, olha, há um grande complô, verdade, mas tem um fato que a gente tem que destacar. A capa do jornal Folha de São Paulo, a notícia do jornal Folha de São Paulo hoje mostra mais um crime do Dallagnol. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre esse negócio do Dallagnol, que é isso que ele está dizendo. Eles estão
dizendo que combate a corrupção, mas estão enricando com isso, gente, enricando, ficando rico. Esse é um absurdo. E tem mais aqui, Lindbergh, socorro, Carlos Alberto. Eu estou com 2 aparelhos aqui, para tentar segurar. Lê pelo menos o nome das pessoas, tá? Se não der para ler. Estou com 2 aparelhos aqui, porque é difícil. Passa tudo muito rápido e a gente não consegue segurar. E a gente não está conseguindo segurar. Mas tem aqui Moisés Moisa. Obrigada, Moisés. Dizendo o seguinte: portaria 666 do Moro é ideia buscada nos Estados Unidos, que é aquilo que a gente falou aqui, né, sobre a extradição, não é isso? Sobre a extradição. Aí Luiz Carlos... Não, deportação. Deportação. Desculpa. Luiz Carlos Patrício, nos ajudando. Obrigada aí, Patrício. Diz o seguinte: apesar de não mais crer no judiciário brasileiro, tenho curiosidade de ver os argumentos dos ministros do STF para se safar do envolvimento nesta catástrofe de 2015. E Fernanda DS, que também nos ajudando, diz o seguinte: a mesma razão pela qual as massas estão nas ruas é porque não emplacamos maioria no Congresso. É isso, a gente precisa mobilizar as pessoas para que a gente possa dar uma reviravolta. Agora vamos falar... Sim, fala aí. Fábio, eu queria fazer uma última pergunta para a gente ir fechando, que eu sei do horário do Aragão, dizendo o seguinte: primeiro, sobre Deltan Dallagnol. Isso. Esse caso da denúncia de hoje é muito grave. Era uma empresa que já era investigada pela Lava Jato. Isso. E ele faz lá a palestra dele, cobrando. Agora, vale dizer que todas as outras, ele fez para a Febraban também, o Aragão. Essas empresas, estava todo mundo com medo, intimidado com aquela operação da Lava Jato. Então, o Deltan Dallagnol se aproveitava disso para tirar benefícios pessoais sobre isso. Isso aí está muito claro. A pergunta que eu quero fazer, tem uma pessoa aqui, saiu da hora, que pergunta o seguinte, eu peço desculpas a ela porque não vou poder citar o nome. Se eles não estão querendo fechar o regime, veja bem, Aragão, esse é um tema... Nós não estamos mais na democracia. Alguns falam estado policial, estado de exceção. Mas me parece que ainda é um período de transição. A gente sabe que Bolsonaro passou a vida inteira defendendo ditadura militar. Eu acho que ele pode tentar fechar o regime. Esse limite é um limite muito tênue entre estado de exceção, estado policial e uma ditadura de novo tipo. O Breno Altman, ele sustenta até hoje a tese que o que o Bolsonaro se espelha é no Fujimori. Tentativa de fujimorização. Eu fico vendo esse caso do Intercept, do Glenn. Se eles prenderem o Glenn, ou deportarem o Glenn, será que nós não estamos atravessando o Rubicão, Aragão? Porque ditadura não precisa fechar Congresso. A gente viu a ditadura militar aqui, que convivia com o Congresso. Ou seja, qual é essa fronteira? Será que nós já não estamos vivendo uma ditadura de novo tipo? Lula está preso. Estão querendo calar a oposição. E agora a liberdade de imprensa, que para os liberais era um pilar central, está sendo ameaçada. Então, eu queria que você opinasse um pouco sobre isso. Você é um estudioso sobre esse assunto, sobre estado de exceção. E eu queria que você falasse sobre isso. Para onde vai o governo Bolsonaro e o Moro? Porque, para mim, o Moro é tão fascista quanto o Bolsonaro. Essa história de que os fins justificam os meios, de que ele tem a verdade, que vai para cima, usa todos os métodos. Eu queria saber a sua opinião, né? Olha, nós vivemos sempre, desde 85, quando o governo militar terminou, iniciou-se o governo civil, para mim, o Brasil sempre viveu numa democracia de baixíssima intensidade. Tá? Nunca foi uma democracia real, como você poderia dizer, uma democracia burguesa, do estilo escandinavo. Não, nada que se parecesse com isso. Né? A ditadura acabou, mas a polícia continuou aprontando durante a democracia contra os mais pobres dessa nossa sociedade. Né? Entra nos barracões das favelas com botina na porta, bate, arrebenta, mata, e sem prestar nenhuma satisfação a ninguém. A letalidade policial no Brasil sempre foi assustadora, inclusive nos nossos governos. Tá?
quem no Brasil é negro sabe do que está passando. Né? Não é o caso da gente que está aqui, classe média branca, instruída, né? Elite. A gente tem uma vida, vamos dizer, escandinava. Mas a grande maioria brasileira não tem uma vida escandinava. Tem uma vida que está mais para o Haiti. Né? Então, não é possível se falar em democracia no convívio entre uma Escandinávia para os ricos e um Haiti para os pobres. Isso sempre foi o nosso pecado original. Nós não tínhamos como resolver isso. E tem mais. Fomos extremamente lenientes com a violência com os pobres. O fato é que acabou a ditadura militar, entre aspas, mas as suas estruturas ficaram intactas, porque a nossa lei de anistia garantiu a intangibilidade dos torturadores. Né? Então, eles, de certa forma, se normalizaram. A violência oficial se normalizou no Brasil. Se normalizou. A gente, sempre que podia, eu era do CDDPH, na época do Paulo Vanucchi, depois da Maria do Rosário, sempre que podia, a gente botava a boca no trombone. Mas a gente sabe que, mesmo nos nossos governos, a capacidade transformadora do pessoal vinculado à área de direitos humanos era mínima. A pasta de direitos humanos sempre teve muito pouco recurso. A FUNAI sempre foi desprovida. Né? Nós não investimos maciçamente nessa transformação social. Nós trabalhamos a superfície. A gente garantiu que os mais pobres tivessem sua linha branca, tivessem sua casinha própria, se transformassem em pequenos consumidores. Mas nós não criamos as bases para uma cidadania mobilizada. Né? Então, sem uma cidadania mobilizada, é difícil se falar em democracia. Nós temos um enorme déficit de práticas democráticas no Brasil. E isso nos transformou em presa fácil dessa gentalha, né? Que não tem escrúpulos e que são os, vamos dizer, os saudosos da ditadura. Né? Eles nunca deixaram de ter os seus privilégiozinhos, nunca foram mexidos. Bolsonaro, num Estado democrático de direito, com as coisas, barbaridades que ele falava, não poderia ter terminado o mandato de deputado dele. Era para ele ter caído fora muito antes, né? De chutar na perna de um colega que está votando no impeachment, de dizer para uma outra colega que ela não merecia ser estuprada. Gente, isso é muito grave numa democracia. É muito grave. Isso é uma pessoa que deveria ser simplesmente um leproso numa democracia. Mas não, a gente acha graça, a gente deixa, né? O que é isso? E a gente, com isso, nunca levou a nossa missão transformadora a sério. Agora a gente está pagando o preço disso. Né? Eu não acho que precisa de uma ditadura militar no Brasil. Eles estão pintando e bordando com o que eles têm hoje. Não acho que precisa recrudescer o regime. Não estou achando. Eles já fazem o que eles querem. Eles têm um judiciário de cócoras, né? Tem uma oposição que eles conseguiram reduzir a uma minoria. Fazem o que eles querem. Quer dizer, no momento desse, quer dizer, vamos fechar o regime, isso é uma bobagem. O regime já está fechado, a gente não está vendo. Ele já está fechado. E já está fechado para os pobres há muitos e muitos anos. Tá? Então, eu não tenho medo de um fechamento do regime. Eu acho que a gente vai ter que conviver com essa nhaca que está aí por muito tempo, se a gente não reagir à altura. Né? Moro atravessou o Rubicão já há muito tempo. Verdade. Né? Quando ele mandou descumprir a ordem de um desembargador, ele atravessou o Rubicão.
Antes disso, quando ele tornou públicas as mensagens, né, de Dona Marisa e o filho dela, ele atravessou o Rubicão. É verdade. É verdade. Mas, quer dizer, as coisas ficam agora, para ele querer deportar a Glenn, isso faz parte da trajetória dele. Isso faz parte dessa trajetória dele. Né? Então, a coisa é muito mais grave do que uma possibilidade de um golpe militar. Porque um golpe militar, você resiste, você tem os atores de lá e os atores de cá. Hoje, você não sabe bem ao certo quem é de cá, quem é de lá. Porque no momento que a justiça, ora, você vê umas vozes críticas na justiça, mas na hora que é para vamos ver, a justiça tem medo de decidir, né? Você não sabe mais o que está certo e o que está errado nesse país. Eles conseguiram confundir as mentes das pessoas. As pessoas perderam o norte do que é ético, né? E reconstruir isso é muito, muito mais difícil do que trabalhar apenas no nível da reforma institucional. Muitos dizem assim, nós temos que reformar o judiciário. Como é que você vai reformar o judiciário desse jeito? Para começar, nós não temos nem maioria no Congresso para isso. Nós temos, sim, que discutir com a sociedade. Nós precisamos discutir com a sociedade. Nós temos que nos abrir à sociedade. E isso começa, a meu ver, isso eu estou insistindo nessa tecla, isso começa a gente saindo das nossas bolhas. Me parece que o maior risco que a esquerda brasileira hoje enfrenta é se fechar na sua bolha, ficar tão enojado com tudo que está acontecendo que eu não quero mais falar com esse tipo de gente. Quem Bolsonaro, para mim, não dá para conversar. Bom, gente, se não dá para conversar com quem votou em Bolsonaro, nós não vamos sair da nossa bolha. Tá certo. Teve muito eleitor do Lula que votou no Bolsonaro na reta final. Não dá. Quer dizer, a gente precisa distinguir o fascista de raiz, aquele que quer ver que tem sangue nos dentes, daquele que é Maria que vai com as outras. Né? E a gente precisa trabalhar com esses Maria que vai com as outras. Porque quando uma força política de direita ela se baseia num efeito manada, né? Nós precisamos nos transformar em ladrões de gado para tirar essa manada dela. Precisamos tirar essa manada dela. Porque se a gente acha que a gente não toca na manada dela, ela vai ficar feliz da vida. Isso, a esquerda se recusa a mexer com minha manada, então a manada é minha. Né? Aragão, a gente está chegando ao final do programa. Eu quero agradecer aqui, Vanessa, a Roseli Aparecida de Oliveira, que contribuiu também com o Superchat. Eu acho que só para encerrar, Vanessa, está todo mundo aqui entrando. Mas tem mais dois Superchats do Carlos Alberto. Tem mais dois para ser lido. Eu vou ler rapidamente aqui. Lê rapidinho. Ele coloca... o Carlos Alberto, nossa, hoje ele nos ajudou demais. Ele coloca o seguinte, que a Márcia, eu imagino que ele esteja falando do pessoal que está na rua defendendo a democracia, né? Diz o seguinte, se manifestam a favor do Congresso e do Supremo contra a milícia, mas não tem ação do STF e nem tem CPI. A Lava Jato, assim, vai vencer todo mundo, vai criminalizar todos os políticos, dizendo que todos são bandidos. E ele, de novo, diz que é preciso as massas... que as massas não podem ficar paralisadas, que as massas têm que se mobilizar. Obrigada aí pela ajuda, viu, Carlos Alberto? Muito obrigado. Um dos objetivos nossos nesse canal é exatamente isso. Não só falar com o pessoal que já tem consciência, viu? E o Aragão, por isso que a audiência é grande, Aragão, mas é falar explicando para as pessoas o que está acontecendo. Explicando, aqui não há teoria da conspiração, aqui não há delírio. A gente procura mostrar que eles... fizeram um projeto contra o país e o Moro foi um instrumento fundamental. Agora, eu acho que a gente tem que... Eu, da minha parte, já vou me despedir, Lindbergh, mas deixando um questionamento, que é o que você perguntou e até agora falou, Eugênio. Até que ponto eles vão segurar a barra do Moro? Até que ponto? O quanto o Moro vale para eles? Porque sem o Moro, eles não teriam dado golpe.
sem o Moro, o Bolsonaro não seria presidente, mas até que ponto eles vão segurar o Moro? Porque o Moro está caindo, o Moro está sendo destruído. Olha, vocês viram o que ele colocou no Twitter dele hoje, Lindbergh? Ele reconheceu, dizendo, foi para cima do UOL, dizendo o UOL... Eu não tenho lista. Alguns. Ele dizendo que não tinha só avisou alguns. Como que ele... Está cortando a tua internet. Não alonga não, que a tua internet está cortando. Tá? De todos nós, travou. A minha não, a minha e do Aragão não. Essa tua agora. Então vai lá. Eu queria agradecer a Doralice Loureiro, também Mota, que contribuiu com o Superchat. Dizer, Aragão, que nós tínhamos 2.000 pessoas ao vivo no canal do YouTube, fora o Facebook. Várias páginas do Facebook estão transmitindo isso aqui. E eu só queria que você encerrasse falando de um assunto que você falou, mas é o assunto do dia, está todo mundo pedindo. Muita gente entrando aqui depois, que era sobre essa portaria 666, sobre a possibilidade sobre deportação. Está todo mundo aqui falando do caso do Glenn. Eu queria que você encerrasse falando novamente sobre isso. Tem muita gente que entrou ao final, Aragão. E muito obrigado. Vamos encerrar com você falando. Vou ser rápido nisso. Na verdade, essa portaria ela tem um efeito meramente retórico, como eu falei, porque essa previsão já existe em lei e ela é autoexecutável. A deportação de um estrangeiro que atua contrário aos interesses nacionais de um país sempre é possível, né? Agora, o fato de querer regulamentar essa matéria sem necessidade nenhuma por uma portaria e ainda por cima adotando o número 666, né? Isso parece quase que uma gozação em cima da gente, fazendo piada de mau gosto com a gente e, no fundo, acenando com uma enorme ameaça. No fundo, isso não é nada mais do que uma ameaça grosseira ao Glenn, né? Porque não haveria nenhuma necessidade dessa portaria, ela não tem razão de ser, né? E muito menos com esse númerozinho, Aragão, um abraço enorme. Vanessa, um beijo.